Bom, agora virando a página, você que se liga aqui no Bate Pronto, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar do São Paulo, hein? Porque tem torcedor do São Paulo questionando as escolhas dessa diretoria, as vendas de William Gomes e agora o Moreira, que também está indo para o Porto. Tem torcedor do São Paulo que não está entendendo muito bem essa história, porque além de concluir a venda de William Gomes para o Porto, a diretoria do São Paulo retomou as conversas e acertou o empréstimo do lateral direito Moreira, de 20 anos, um dos jogadores assim mais promissores desse elenco do São Paulo. E a gente vai lembrar um pouco, voltar um pouco atrás, né? Você que às vezes perdeu algum capítulo dessa história, o São Paulo estava tentando a contratação do Wendel, o Porto vinha fazendo jogo duro, o São Paulo tentou incluir no negócio o Moreira, o Porto não quis. E o Porto foi fazendo jogo duro com o São Paulo, enfim, até que o São Paulo agora vendeu o William Gomes e, de quebra, também colocou aí o Moreira no caminho do Porto, o que gerou indignação de muita gente, né? Porque o São Paulo se desfez de um dos seus laterais mais promissores e, ao mesmo tempo, cedeu ali, digamos, a uma pressão do Porto nas negociações. O jogador é visto com uma desconfiança pelo Luiz Zubeldia, também tem essa crítica, né, quando a gente fala em São Paulo, ao Zubeldia, que não utiliza muito jogadores da base, não passa muita confiança para os atletas que vêm de Cotia, que ainda não o considera pronto para ser o reserva imediato da lateral direita. O jogador não foi relacionado para o jogo de hoje contra a Portuguesa. Moreira viajou já na terça-feira para Portugal para acertar os últimos detalhes do contrato com a equipe do Porto. O lateral direito será emprestado por uma temporada com opção de compra fixada. Se liga só nesse valor aqui, 2,5 milhões de euros, cerca ali de 15 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Moreira. E o São Paulo vai manter nessa negociação 40% dos direitos econômicos. Esse valor também irritou o torcedor do São Paulo. Não saiu muito barato, um jogador que depois pode se destacar e pode alçar voos maiores até na Europa. Também fica essa indignação e esse questionamento do torcedor do Soberano. E a tendência é que o jogador inicie a sua trajetória no clube português na equipe B. O interesse do Porto no Moreira é antigo e ficou ainda mais quente em dezembro, durante as conversas pela liberação do lateral esquerdo Wendel, que vai vestir agora a camisa do São Paulo. E agora, com a recuperação do Patrick, com a chegada do Wendel, Moreira, né, voltaria a ser uma opção na lateral direita, não vai mais porque já está acertado com a equipe do Porto. Flávio Prado, a gente tem tocado bastante aqui nesse assunto e mais uma vez, hein, até a diretoria do São Paulo, o Giovanni Chacon questionou o presidente Júlio Casares agora na final da Copinha e ele disse e manteve a palavra que o grupo do São Paulo seria composto, né, e seria completado por jogadores da base, mas não é o que acontece, né? Moreira deixando o São Paulo, William Gomes também deixando o São Paulo. A gente questionou os valores da venda do William Gomes e agora 2,5 milhões de euros pelo Moreira, um dos atletas mais promissores e numa posição tão carente para o futebol mundial como a lateral direita. Flávio Prado. É porque se o Moreira ficasse, corria risco de não ter de colocar o Cedric Soares, né? O jovem jogador de Portugal com várias contusões, 33 anos de idade. Complicado isso, hein? Complicado. Vendeu mal o William Gomes, está doando praticamente o Moreira. O que está acontecendo? Melhor fechar a Cotia, não é? Você não vai usar, fecha, pô. Para que você quer a Cotia? Para ganhar a Copa São Paulo? Copa São Paulo não significa nada. O que interessa é o que você faz com ela. O título que você ganha, o título que você não ganha. Santa Cruz não ganhou a Copa São Paulo, mas revelou o Rivaldo, revelou o Valber, né? Acho que é melhor, né? Então, o sentido da Copa São Paulo sempre foi revelar jogadores, dentre outras coisas, dentre outros títulos que o São Paulo tem vencido. Não tem o menor sentido isso. Trazendo jogador velho, bichado, sem razão nenhuma, gastando em dólar, em euro, e o jogador da base não entra. Esquisito, a base tem que ter prioridade total. O São Paulo só não quebrou ainda por causa das vendas da base. Mas se começar com doação assim, 2 milhões, o outro menino, William, doado praticamente para o Porto, ficou com percentual, aí tudo bem. Mas não dá, né? Tem que valorizar a base, senão fica complicado. Bruno Prado tá aí, torcedor do São Paulo questionando essa operação Porto e São Paulo. Saiu o William Gomes, agora tá saindo também o Moreira e tá chegando o Cedric Soares, né? Contrato de 3 meses, que a gente não sabe se vai jogar, como que tá a condição física desse jogador, que já não atua há quase um ano, né? A última partida do Cedric lá em março do ano passado, Bruno Prado. Isso aí, o Moreira já, antes até dessa negociação do William,
já era muito especulado que o Moreira poderia ir para o Porto na negociação do Wendel. Acabou não acontecendo, ou às vezes está tudo misturado, né? Já que tem um jogador do Porto vindo para o São Paulo e 2 jogadores do São Paulo indo para o Porto. O São Paulo vende o William barato, o Moreira é um jogador que vai ficar lá emprestado e com um preço fixado também baixo. E chega um jogador que não joga há muito tempo com um contrato de 3 meses para a posição de lateral direito, né? Assim, o São Paulo, há muito tempo ele vive uma crise financeira e administrativa, por isso que ganhou muito pouco nos últimos anos, e a base é que manteve o São Paulo competitivo nesses últimos anos. Só que o São Paulo ele não consegue se estruturar para poder valorizar realmente o jogador. O São Paulo vende barato também porque ele tem uma situação financeira muito ruim, e aí é responsabilidade das gestões anteriores e da atual também. O São Paulo, se ele se estruturar financeiramente, agora que começa um projeto que talvez lá na frente dê algum resultado, já é o 5º ano, início do 5º ano de mandato do atual presidente, é que o São Paulo começa um projeto que vamos ver se vai realmente melhorar a situação do clube na parte financeira. Quando o São Paulo estiver fragilizado dessa maneira, financeiramente, ele vai vender barato. E tem coisas que também não é só na parte financeira, também é uma questão de não ter conseguido negociar bem. O Wellington mesmo, um jogador que foi titular do time, que sai de graça no fim do ano porque ele tinha um contrato para terminar. No meio do ano ele assina um pré-contrato com o Southampton, no fim do ano ele vai embora de graça. Quase aconteceu isso com o Militão lá atrás. O presidente não era o Casares, na época do Militão, era em 2018, era o Leco. Militão vai para o mesmo Porto, também há 6 meses de terminar o seu contrato, e vai por 4 milhões de euros. São Paulo ainda manteve o percentual. Acho que essa é a única boa notícia da venda do Willian, que vai manter 20%. E aí tem a questão de muitas vezes também jogarem parte da torcida, jogar isso nas costas do técnico. Vamos supor que o Zubeldia tenha pedido a contratação do Cedric. Não me parece que foi, mas vamos supor que tenha sido. A diretoria fala, não vamos contratar um jogador por 3 meses que não joga há muito tempo. Então isso é no mínimo dividido, porque muitas vezes vai assim para o Zubeldia. O Zubeldia não usa os garotos, então os garotos vão ser negociados. Primeiro que também usar os garotos tem que ser uma diretriz do clube, não do treinador. Se o São Paulo, ele quando fica sem técnico, ele fala que entrevista treinadores. Então, se o objetivo do clube é usar a base, quando você entrevistar um treinador, você deixa isso claro. Nós queremos trabalhar com a base. Você quer trabalhar dessa maneira? Você trabalha com garotos? Se ele falar, beleza, eu topo, tá bom, então tá dentro do que a gente quer. Ou ele fala, não, eu prefiro trabalhar com jogadores mais experientes. Então, não vamos te contratar porque a gente quer trabalhar de outra maneira. Então, isso é no mínimo dividido, no mínimo, né? Mas tem contratações que muitas vezes parte de torcida jogou nas costas do treinador, que não me parece que sejam dele, pelo simples fato dele não colocar os caras para jogar. Santiago Longo, ele não joga, ele não bota nem no banco. Se fosse uma contratação dele, ele daria mais chances e insistiria com o jogador. O jogador não fica nem no banco, e hoje pode ter 12 no banco, ele não fica nem no banco. Jamal Lewis, quase não jogou com ele, né? Se fosse uma contratação dele, ele botaria, né? Ele insistiria com o jogador. E o Cedric, uma contratação de 3 meses, não me parece que seja do treinador. E se for dele, caberia a diretoria vetar. Não vou trazer. Mas, a partir do momento que avaliza, a diretoria está, no mínimo, junto nessa, se o treinador indicou. Mas eu também não acredito que tenha sido uma indicação do treinador. A diretoria pode contratar essa indicação do treinador. Mas aí é uma coisa dela, ela tem que assumir as suas contratações, tem que, é uma opção nossa e beleza. Até o Casares falou, ele pediu para se recuperar aqui e nós vamos dar espaço, beleza. Mas acho que não é justo cair assim, o Zubeldia não quer o garoto para colocar um jogador mais velho. E não foi oficialmente, ninguém da diretoria falou isso oficialmente, mas é uma conversa que tem muito no São Paulo, né, entre torcedores, e não me parece justo que caia isso nas costas só do treinador. No mínimo é responsabilidade dividida. O Moreira não passou essa confiança para o Zubeldia, tanto que ele tem utilizado o Ferrarese improvisado ali no setor da lateral direita, como o primeiro reserva do Igor Vinícius, e fez com que o São Paulo buscasse nessa janela de transferências as contratações de Natanael do Coritiba, que acabou sendo negociado com o Atlético Mineiro, e Lucas Rosa do Real Valladolid. Mauro César é mais uma joia que sai da base do São Paulo, né? E tinha
um futuro dentro do grupo principal, poderia ter sido mais utilizado no grupo principal do São Paulo e que sai para o futebol português, Mauro César? São Paulo vai sempre vender os jogadores assim, na primeira oportunidade, porque precisa do dinheiro para pagar salário, para botar as contas em dia, né? Vive uma dificuldade financeira. E aí o torcedor fica na expectativa, aliás, com a ideia de que poderia vender por mais. Quando o clube está numa situação estável, chega uma proposta e ele fala, não, isso aqui eu não aceito. E endurece a negociação, estica a corda e consegue mais dinheiro. O Palmeiras faz isso. O São Paulo não consegue, simples assim. E o Cedric Soares até agora é inexplicável, a não ser que no passo de mágica ele volte a jogar. Ele não conseguiu jogar durante muito tempo, não joga quase um ano. A temporada anterior, ele já dá quase 2 anos, porque ele está quase um ano sem jogar. Aí você pega toda a temporada anterior, ele jogou pouquíssimas vezes, nenhum jogo como titular, entrando em alguns minutos de partidas pelo Arsenal. E não conseguiu se encaixar em nenhum time da Europa, nem em Portugal, nem no Estoril da vida ele foi jogar. Quer dizer, vai jogar no São Paulo? Será? Seria uma surpresa muito grande, mas é uma contratação que não parece fazer o menor sentido, mesmo sendo por 3 meses. E o São Paulo hoje enfrenta a Portuguesa mais tarde, às 21h35, com a transmissão da Jovem Pan pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pelas ondas do rádio. Na sequência, mais uma edição especial do Canelada Tá Feito Convite. Tá aí, Flávio, a gente analisando esse São Paulo do Zubeldia, que buscou as contratações de Natanael do Coritiba, que foi para o Atlético Mineiro, do Lucas Rosa do Valladolid, e confesso que não conheço muito o futebol lá do Lucas Rosa, e não quis dar essa oportunidade para os jogadores de Cotia, para os jogadores tão promissores, todo o investimento que o São Paulo faz nas categorias de base, Flávio. Então, acho que devia fechar a Cotia. Para quê? Não precisa, não usa para nada. Se for para venda, compra jogador e recompra, né? Faz uma espécie de bolsa de valores, vai aí, pega jogador que está sobrando nos outros times e compra e revende. Não tem sentido. Nós temos que botar os caras para jogar, pô. Óbvio. É esse o São Paulo, é essa a história do São Paulo. Tem que botar os caras para jogar, é óbvio. Em vez de ficar gastando dinheiro à toa. Não tem o menor sentido isso. Tem que botar a molecada para jogar. É a chance da molecada. E sabe o que é pior, Pedro? Parece que a gente está falando de números, né? Mas são histórias de vida. Esses meninos, eles estão alguns desde 10, 11, 8 anos, na expectativa de ter uma oportunidade. E a família toda esperando, batalhando para que eles possam ter essa oportunidade. E aí, na hora que chega a vez deles, eles trazem um cara de fora e não colocam o cara para jogar. Quando ainda dão a chance de vender a preço de banana para o exterior, o cara tem alguma chance. Alguns não vão ter nem chance. Chega com 21, 22 anos, o cara é dispensado, não é aproveitado. Aí todo o sonho da família, todo mundo vai para o espaço, porque os caras resolveram brincar de gastar dólar, de gastar em euro. É ridículo, não tem o menor sentido isso. Não vale só para o São Paulo, isso não, vale para todos. Vale para todos. Vale para Corinthians, Palmeiras é que tem usado agora. Mas tem que botar a molecada para jogar. Para isso se faz a base.